Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Vaet Hanan, que significa e eu supliquei. Eu quero começar, irmãos, como sempre, pela Brit Hadashah em Mateus 23, do 31 até o 39, e eu quero tecer algumas poucas considerações, porque o vídeo já foi feito sobre esse assunto. Então eu gostaria só de mostrar a conexão que isso tem com a Torá, tá? Yeshua começa falando, dizendo o seguinte: assim que de vós mesmos dais testemunhos de que sois filhos dos que mataram os profetas, enchei vós também a medida de vossos pais. Yeshua vai falando com esse pessoal, chamando eles de serpente, raças de víboras, e pergunta: como vocês escaparão do inferno? Tudo isso aqui é produto de uma fala de Yeshua sobre desobediência. Então a pergunta que a gente faz logo de cara na Parashá é a seguinte: vale a pena desobedecer? Vale a pena a gente aprender e depois desobedecer e pagar um preço tão alto? Porque essas pessoas aqui, irmãos, eles estavam tendo acesso a Yeshua, acesso aos estudos da Torá, acesso ao que tinha de melhor naquela época, no século I. Mas Yeshua estava dizendo o seguinte: vocês estão dando testemunho do mal que os seus pais fizeram matando os profetas. Ou seja, eles estavam seguindo o mesmo exemplo. Esse discipulado aqui é ruim. O discipuladozinho terrível. Ensinar uma pessoa a errar e levar a outra a imitar. Brincadeira. Então, Yeshua vem falando sobre isso e Yeshua chama eles de serpentes e raça de víboras, associando eles a quem? A Satanás. Ou seja, vocês são filhos da serpente venenosa. E pergunta assim: como vocês vão escapar da condenação do inferno? Eu não sei se você percebeu a gravidade das palavras de Yeshua. Como Yeshua já conhecia o homem e ele já tinha visto o futuro, ele sabia que essas pessoas não iriam se arrepender, iriam para o inferno. Rabino, misericórdia. É uma coisa séria essa aqui, irmãos. Porque Yeshua disse que ele enviaria os profetas, sábios e escribas, e alguns deles eles matariam, crucificariam, e aos outros eles açoitariam dentro das sinagogas e os perseguiriam de cidade em cidade. Ou seja, o que tinha acontecido no passado, Yeshua disse que eles repetiriam este padrão. Então o fato que ele tinha dito que essas pessoas seriam condenadas ao inferno, significa que ele já estava declarando, porque ele conhecia a intenção do coração humano. E aí eu queria aproveitar para falar para vocês uma coisa. Como a gente tem que colocar o coração diante do Senhor e pedir misericórdia, para a gente não repetir o mesmo erro dos nossos antepassados. Os erros que a minha família cometeu, eu não quero cometer. Os erros que os meus antepassados, que são lá atrás da minha família, eu não quero cometer. Então, se a gente pegar a história da nossa família, nós vamos entender isso. E eu queria que a gente pudesse parar para pensar, porque Yeshua está dizendo que sobre eles viria o sangue de justos, de todos eles derramados sobre a terra. E ele cita o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Malaquias. E ele diz assim: o qual vocês mataram entre o santuário e o altar. Você entende que essa colocação de Yeshua é uma colocação que fala sobre essa continuidade geracional e que agora está sendo cobrado um preço?
Ah, Rabino, mas os pecados que meus pais me cometeram não me afetam. Será que não? O pecado de Adão tem nos afetado até hoje. Então nós temos que parar para pensar nisso. Por isso nós fazemos uma coisa que se chama arrependimento por identificação. Se você pegar a oração de Neemias, Neemias pede perdão por ele e pelas gerações antecedentes a ele, pelos pecados cometidos contra o Eterno. Então nós temos que parar e fazer uma análise, chegar e pergunta lá para o seu pai, para o seu avô, como é que foi a nossa família? Eles fizeram alguma coisa de errado? Fala para mim aqui, para que eu possa pedir perdão. Você lembra de Yom Kippur? A oração que nós fazemos em Yom Kippur, pedindo ao Eterno perdão por vários tipos de pecados. Nós fazemos essa oração aqui. Ah, mas eu não faço nada disso, eu sei. Mas como nós fazemos parte de um corpo, quando alguém do corpo comete um pecado, esse pecado acaba afetando todo mundo. É pegar um exemplo, pega o seu corpo. Se eu chutar a sua canela, o resto do corpo vai sentir? Hã? Vai. Ah, mas a canela não está aqui na barriga, a canela não está no peito, a canela não está no braço, mas tudo isso vai sentir. E você quer ver o corpo sentir de verdade? Alguém aqui já teve dor de dente, mas aquelas com canal inflamado? Ei, meu pai, dói o corpo todo, é de cima a baixo. Ah, mas o dente está na boca, mas ligado com todo o resto do corpo. Então, eu estou mostrando isso para você poder compreender que Yeshua diz assim: em verdade vos digo que tudo isso virá sobre esta geração. Ou seja, aquela geração que estava recebendo o Mashiach, eles são responsáveis por tudo aquilo que havia no passado. Por quê? Porque o Mashiach é a promessa central da Bíblia. Desde Gênesis capítulo 1 até o final de Apocalipse, o Mashiach, Yeshua, é a figura central. Quando ele vem, ele estabelece um marco na história. Não é só na história física, é na história espiritual da humanidade. Então a gente tem que parar para lembrar disso aí e falar assim: gente, eu estou hoje inserido num contexto que diz respeito a quê? A continuidade dessa história, e hoje eu estou fazendo parte de uma história que os meus antepassados profetizaram. E Yeshua falou sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Então hoje eu tenho que viver uma vida de tal forma que eu consiga me alinhar com o Senhor para cumprir aquilo que está escrito na palavra dele. Por isso é tão sério. E Yeshua diz uma frase aqui, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos como uma galinha junto seus pintos debaixo das asas e não quiseste? E Yeshua estava presente em toda a história da cidade de Jerusalém? Como assim? Ele disse que ele quis ajuntar. Através de quem? Dos profetas. Foi ele que enviou os profetas. E ele disse assim: eis que a vossa casa vos ficará deserta. No ano 70, quando Jerusalém foi destruída, não sobrou ninguém na cidade. A profecia de Yeshua se cumpriu. Você entende o peso da palavra profética? Você entende a responsabilidade que nós, que somos homens, sacerdotes, temos ao abrir a nossa boca? Porque quando nós abrimos a nossa boca, as palavras saem carregadas de poder, de unção e de autoridade. Então eu tenho que abrir a boca com cuidado. E Yeshua disse que ia acontecer, aconteceu, mas ele fala uma última coisa aqui que eu vou fazer o link já com a Torá. Porque eu vos digo, desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Ou Baruch haba b'shem Adonai.
E nós cantamos essa música. Então, eu não sei se você está compreendendo que Yeshua deu para o povo de Israel uma chance de chamá-lo de volta através destas palavras. Baruch haba b'shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Então hoje fica para nós um desafio. Eu gostaria que Yeshua viesse mais rápido. Chame-o. Mas Rabino, quem sou eu para chamá-lo? Você é uma centelha do Mashiach que está aqui na terra. Se essas centelhas se juntarem, imagine o poder que essas palavras causarão no céu, o impacto que elas vão causar na eternidade. Imagine a gente no meio de uma praça, chamando o Messias para vir, cantando essa música. Imagina a gente dentro de um shopping, de um restaurante, sei lá onde, todo mundo sentado, e de repente a gente começa a cantar Baruch haba b'shem Adonai. Você já imaginou o que pode acontecer num lugar desse? Porque nós estamos chamando a presença do Mashiach para o nosso meio. Então, isso aqui é algo muito especial, irmãos. E essa palavra, Parashá Vayet Hanan, quando ela começa a Parashá, ela começa a falar sobre Moshe, dizendo: eu pedi graça ao Eterno. E quando ele pede graça, a palavra lá é Hanan. Mas o que é Hanan? O que é isso? É conceder favor a alguém. Senhor, me faz um favor. Senhor, seja gracioso comigo. Me favoreça numa coisa, Senhor. A raiz dessa palavra diz o seguinte: ela retrata uma resposta sincera por alguém que tem algo para dar para uma outra pessoa que tem uma necessidade. O que Moshe estava dizendo? Eu tenho uma necessidade, Eterno, e o Senhor tem algo que o Senhor pode me dar. Mas o que ele queria? Entrar na terra. E o que o Senhor já tinha dito para ele? Não, você não vai entrar. Aí, deixa eu tomar um gole d'água, eu quero te falar uma coisa aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a parte do não que você não entendeu? Em hebraico? Não, é lo. Qual é a parte que você não entendeu? Você sabe quando a gente quer uma coisa muito e a gente começa a orar? E de repente o Senhor fala assim: eu não quero dar isso para você. Mas Senhor, sabe o que é, Senhor? Eu queria te dizer uma coisa, Pai. É assim, assim, assim. Porque isso vai fazer esse efeito assim, assim, assim na minha vida. E eu vou fazer assim, assim, assado com essa bênção. Aí Yeshua olha e fala assim: não. Mas sabe o que é, Senhor? E a pessoa fica insistindo. Aí ela continua orando, ela jejua, ela põe pano de saco, e o Senhor está olhando dizendo: não. Por que a gente insiste tanto com algo que o Senhor já disse? Não. Será que nós queremos sobrepor a nossa vontade, o nosso desejo ao desejo do Senhor? Deixa eu te informar uma coisa. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Ele conhece a história até o fim. Ele sabe o que nos dá, quando dá e por que dá. Você imagina se o Senhor fosse tão bonzinho que ele falasse: vou abençoar todo mundo aqui, vou deixar todo mundo melhorar. Semana que vem não tinha ninguém na congregação. Você não está vendo, mas está todo mundo rindo aqui. E você sabe por que eles estão rindo? Porque eles já pensaram: opa, eu já ia viajar, já sabia até o lugar que eles iam viajar. Entendeu? E você imaginou? Por que o Senhor não dá? Porque Ele sabe a reação que nós teríamos ao receber aquela bênção.
Por isso é tão sério. Quando o Senhor falou para Moshe assim, você não vai entrar, Moshe. Por quê? Porque você já cumpriu o teu chamado. Amado, depois que nós cumprimos o nosso chamado, é hora de voltar para casa. Eu sei que tem gente que não quer ir para o céu. Tudo bem, não vá. Nós queremos, eu pelo menos quero, não, Rebeca? Quer ir junto comigo? Vamos? Eu também estou. Eu e ela estamos esperando e nós nem grávidos estamos. Brincadeiras à parte, a gente precisa entender isso. Essa fala de Moshe, ela retrata um anseio profundo da alma dele, que mesmo depois de ter recebido um não, ele ainda vai tentar convencer o Eterno. Por quê? Ele conhecia a essência do Criador, a bondade do Eterno. É por isso que tem gente que não acredita que Yeshua é capaz de mandar alguém para o inferno. Por quê? Porque ele é amor. Ah, mas ele é tão maravilhoso, ele é tão amoroso, como é que ele vai mandar alguém para o inferno? Porque junto com o atributo do amor, ele carrega um outro atributo chamado justiça. Entendeu? Então, por exemplo, quem tem filho pequeno, os meus já cresceram, o último agora fez aniversário, foi 25 anos. O mais novo. Então você vê, quando você tem filho pequeno, de vez em quando a gente tem que fazer o quê? Dar uns tapinhas no traseiro. Por quê? Porque a correção, ela faz o quê? Ela estabelece limites. Quando a pessoa é corrigida e os seus limites são mantidos, aquela pessoa então ela passa a enxergar as coisas de uma outra forma. Ela vai chegar lá na sociedade, ela vai entender que existem limites. E que esses limites precisam ser obedecidos. O que o Eterno está dizendo para você? Eu estou colocando um limite para você. Pense em alguém que viu muita coisa do Eterno. Se você pegar e fazer uma comparação da vida de Moshe com a vida dos demais homens que apareceram fora Yeshua, o camarada que viu mais coisas, que teve uma participação mais intensa na redenção de Israel, até eles serem colocados na fronteira com Canaã, foi Moshe. Moshe foi aos céus, viu o tabernáculo, viu os móveis, viu a glória do Eterno, teve um relacionamento com Yeshua, recebeu as 10 palavras, o Senhor usou ele para fazer vários milagres. Qual é o homem que tem um currículo desse? E mesmo assim ele falou assim, eu ainda quero entrar na terra. Os irmãos entenderam? Então tem momentos, irmãos, que apesar de tudo aquilo que nós já vivemos, e o Senhor disse assim, chega. Ah, Senhor, não dá para dar uma prolongada? Eu ainda queria ficar aqui. Uma das coisas, irmãos, que eu gostaria que o Senhor ainda pudesse explicar isso para a gente lá na eternidade, acho que vai ter que conversar com o próprio Moshe, né, para entender isso, é entender o porquê, depois de ter visto a eternidade, ele ainda queria ficar na terra. Vocês entenderam? Por quê? Pessoas que viram muito pouco. Eu, pelo menos, eu vi muito pouco. Eu fui arrebatado uma vez, tive sonhos já, tive visões com a eternidade. Eu não quero ficar aqui com um pouquinho que eu vi. Eu já falo, eu não vou para lá, ué. 1000 vezes melhor, e eu que eu não vi nada. Agora você imagina uma pessoa que teve esse tipo de relacionamento com o Moshe e ainda quer insistir com as coisas terrenas. E aí, eu gostaria que a gente parasse para pensar no peso que as coisas terrenas têm em relação às coisas celestiais. Ah, Rabino, mas eu nunca vi o céu.
Mas você não precisa ver. Só a gente entender o seguinte, que o que tem aqui na terra tem o contrário no céu. Aqui tem pecado, dor, traição, angústia. O que mais? Doença, falsidade. O contrário disso tem na eternidade. Aqui você tem que pagar para tudo. Lá você vai receber por tudo que você fez aqui. Você entendeu? Então assim, é surreal. E aí, a gente começa a pensar nas palavras. Nas palavras de Moshe. Ele elogia o Eterno. Ele fala, olha, você já começou a mostrar a grandeza da tua mão, a tua forte mão. Então me deixa passar. Eu estou aqui já com o povo. Deixa eu só atravessar a fronteira. E aí o Senhor diz, basta. Você não vai passar. Então, a gente precisa ser humilde, irmãos, para a gente poder entender isso e para a gente chegar e dizer assim, eu não vou contrariar o Eterno. Eu não vou contra aquilo que o Eterno está fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer fazer uma determinada coisa e a porta se fecha para você fazer aquilo, não insiste. Os irmãos entenderam isso? Então eu conheço pessoas que falaram, eu quero fazer tal coisa. E a coisa foi dando errado. E a pessoa, mas Rabino, não sei porque eu oro tanto, tudo está errado. Eu falo, mas você já parou para pensar que não é esse o caminho? Que o caminho é outro? Não tinha pensado. Então para pensar. Porque se a porta está fechando, se a porta fechou é porque o Eterno quer ter uma outra coisa melhor do que aquela para você. Ah, mas eu queria aquilo. Mas você quer aquilo que você acha que é bom. O Senhor vai te dar aquilo que é excelente. Não é nem bom. Então nós temos que parar para pensar nisso. Pensar naquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor diz aqui para Moshe, de uma forma clara. Olha, você vai, sobe até o monte, você vê tudo, e lá você vai morrer. Pega Josué, conforte-o, fortaleça-o, porque ele vai passar. Ou seja, tudo que ele já falou lá atrás, ele está confirmando aqui. Irmãos, quando o Senhor fala alguma coisa conosco, ele não muda de ideia. Quando o Senhor pega um profeta e traz uma palavra profética para você, que você sabe que é verdadeira, aquilo não muda. Ah, porque o Senhor queria uma coisa, agora ele quer outra. Você lembra de Balaão? Eu vou ver agora, vamos ver se o Senhor muda de ideia aqui. Ah, vamos para outro lugar ali, quem sabe ali o Senhor muda de ideia. Ué, que raio de pessoa que é essa? Muda de ideia rapidinho. Isso somos nós, não é o Senhor. Nós mudamos de ideia, mas o Senhor não. Ele disse, ele cumpre. E aí que eu acho lindo, irmãos, a gente aprender uma lição dessa. Se a gente prometer alguma coisa, nós temos que cumprir. Eu não ouvi. Cumprir. Meu pai sempre falou, você não é obrigado a prometer nada para alguém, mas se você prometer, seja homem para cumprir, ainda que você tome prejuízo. E por quê? Porque isso faz parte do caráter do Todo-Poderoso. Alguma pergunta, irmãos? Vou colocar um pontinho aqui de Moshe. Oh, por favor, ligue o microfone. Som. Ok. Agora vem. Na realidade, a nossa vida, quando a gente aprende a pedir tudo e falar, Senhor, faça a tua vontade, não a minha, a gente sofre muito menos. Como Yeshua disse, o milagre vai ser pesado, mas não faça a minha vontade. Eu vejo aqui que se Moshe, olhando agora, né, se Moshe entrasse na terra, uma coisa é você como povo coeso, dentro do deserto ali, está todo mundo juntinho.
Outra coisa é o povo dentro da terra, todo mundo dividido, um lá no sul, outro lá no norte, e vai embora, né? No leste, no oeste. Quer dizer, esse povo tinha muito mais chance de pecar, e Moshe poderia ter perdido até mais entrando na terra, porque a ira dele ia aumentar. Porque imagina, você leva um povo, você sacrifica toda a sua vida, você não entra na terra por causa desse povo, e chega na terra, o povo começa a fazer pecado atrás de pecado. É tanto que Josué vai ter um caso rápido, né, dos Rubenitas. Vão pecar rapidamente, vai ter que quase que entrar em guerra com eles. Quer dizer, então, se você parar para pensar, isso aqui foi amor. O Eterno poupou Moshe de não ver coisas erradas nesse povo. Porque ele não ia suportar, porque o estresse dele já estava no nível alto. Né? Ele já estava no nível alto, e outra idade dele já não aguentaria tanto estresse igual agora. Agora ele já chutava o balde do povo, né? Imagina ser só em Jerusalém, ali, naquele foco ali, e vendo o povo fazendo coisa errada, sacrificando a outros deuses, em lugares que não eram para fazer. Então, assim, eu vejo que tudo que o Eterno faz para nós, ainda que doa, é amor. Tudo volta para o amor. Né? E a gente fala, Pai, faz a tua vontade. Eu quero ir para a terra, mas faz a tua vontade, faz a minha. Sim. Né? Uma coisa que a gente queria que você pudesse também compreender é que o líder sofre pelos liderados. Uma das coisas que a gente sente mais frustração é quando a gente ensina uma coisa e a pessoa faz ao contrário. Você quer ver matar alguém? Um líder é uma coisa dessa. Rabino, por quê? Porque dá uma sensação de incompetência, de que tudo aquilo que a gente ensinou, nós não ensinamos bem. Os irmãos entendem isso? Então você imagina, para Moshe, depois de ele passar esses 40 anos com o povo no deserto, se ele passa o Jordão e o povo começa a fazer coisa errada, ele ia olhar e falar assim, mas espera aí, eu não ensinei vocês, por que vocês estão fazendo desse jeito agora? Você entende como é frustrante para alguém? Porque quando você passa alguma coisa para uma pessoa, quem é professor sabe disso, né? Estou aqui com um professor diante de mim. E quando você chega e passa alguma coisa, você não passa só conhecimento, você está passando parte da sua vida para aquela pessoa, para que ela entenda que o que você está ensinando é para o bem dela. Então, quando a pessoa não faz aquilo, a frustração é grande. Por isso, aquilo que a Rebecca falou é uma coisa séria. Quando a gente vê o Senhor bloqueando a nossa vida sobre qualquer situação, é porque Ele nos ama. Ok? Então vamos lá. Deuteronômio 4:1. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para cumprirdes, a fim de que vivais, entreis e herdeis a terra que o Eterno, o Elohim de vossos pais, vos dá. 3 coisas, irmãos. O que Israel tinha que fazer? O que nós temos que fazer? Tá? Estamos recebendo os estatutos e juízos da Torá. O que nós temos que fazer? Cumprir. Quem cumpre tem vida. A pessoa entra na bênção e herda aquilo que já está preparado para si mesmo. Então, quando nós paramos para pensar nisso, nós precisamos agora nos autoavaliar e pensar o seguinte: será que eu estou cumprindo? Será que eu estou ouvindo e estou obedecendo? Porque quem faz isso, está escrito aqui, que a gente recebe em primeiro lugar, vida. E Yeshua disse que nós receberíamos dele vida, e vida em abundância. E ele diz o seguinte, que aí nós vamos entrar. E entrar, para cada um de nós aqui é diferente. Entrar na promessa, na bênção que o Senhor tem. Para alguns isso significa uma casa, para outros um carro, para outros um emprego, para outros é uma saúde, a cura de uma enfermidade. Aqui, o entrar aqui é particular de cada pessoa. E herdar.
já está falando de algo físico, de uma promessa física que nós vamos receber. Então tudo isso, irmãos, está ligado com ouvir e cumprir, que foi aquilo que eu mostrei para vocês, que os adversários de Yeshua fizeram isso de forma negativa, e eles receberam um julgamento, porque Yeshua disse que aquela geração ia receber o peso daquele pecado. Então você vê que o julgamento veio sobre eles por conta da desobediência. E aí, irmãos, imagine que Israel deixou de existir como nação no ano 70, porque o Senhor se indignou com eles. Ele exterminou Israel, no sentido de pegar e jogar cada um para um lado. Acabou Israel, a nação deixou de existir. Ela foi ocupada por outros povos. Tanto que eles voltaram a existir em 1948. Então, o Rabino Shaul, lá em Romanos capítulo 11, ele diz assim: não se glorie contra a planta mãe. Se ele cortou os ramos daqueles que eram naturais, não vai cortar o teu que você é enxertado? Olha só que responsabilidade. Então, eu quero receber alguma coisa do Senhor, eu tenho que parar para obedecer. E lembrando que essa obediência, ela carrega também algumas coisas que vem trazer para mim e para você shalom. Mas eu preciso parar para ouvir, obedecer e incorporar aquilo no meu dia a dia. Isso é uma coisa óbvia, irmãos. Quando a pessoa vai para um emprego novo, ela tem que entender como é que funciona a empresa. E para ela entender o que ela faz, ela tem um período de adaptação. Aí quando ela se adapta na empresa, ela começa a andar, a viver de acordo com o ritmo daquela empresa. A Torá é a mesma coisa. Nós estamos pegando o ritmo da Torá, estamos nos adaptando para a gente poder viver nesse ritmo. Só que tem uma diferença. A Torá é algo celestial que me reconecta com os céus. Ou seja, eu estou aqui na terra me reconectando com os céus através da Torá. Então, quando eu pego um padrão desse aqui, eu estou pegando um padrão celestial para aplicar na terra, para que a minha vida possa ter um correspondente espiritual daquilo que eu preciso. Os irmãos entenderam isso? Então, rapidamente, a gente vai olhar e falar assim: puxa vida, então eu preciso parar e fazer a coisa correta. E sem dar desculpa. Nós não temos que nos desculpar. Ah, mas eu não tenho tempo. Cada um faz o seu tempo, irmãos. E é interessante que quem fala eu não tenho tempo, o Senhor disse assim: você não tem? Agora eu vou fazer, você não tem de verdade. E outra coisa, irmãos, o que você faz de meia-noite às 6? Alguns, né? Então, reclama. Isso é uma brincadeira, obviamente, mas a gente às vezes tem que parar para pensar o seguinte: puxa vida, se eu dedicar um pouco da minha vida para o Senhor, quantos benefícios eu vou ter, né? Então isso aqui é uma coisa também que a gente precisa parar para avaliar, porque o Senhor diz o seguinte no verso 2: não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do eterno vosso Criador que eu vos mando. A palavra, quando ela é dada pelo Senhor, ela tem um objetivo: guardar isso para que a gente possa viver através dela. Então, eu vou fazer duas aplicações aqui. Primeiro, quando você ouvir alguma coisa da palavra do Senhor, aquele recado é o recado ipsis literis, ou seja, ele é literal. Você não precisa aumentar nada. Eva ouviu Adão. O que Adão disse? Não pode comer do fruto. Quando ela estava conversando com a serpente, ela falou: não pode nem tocar. Quem disse que não podia tocar? Ela aumentou aquilo que estava escrito. E aí também eu vou fazer uma outra aplicação agora, mais séria.
que está relacionada com as pessoas que vão interpretar essa palavra e vão traduzir essa palavra. Os tradutores da Bíblia, misericórdia. Porque olha o que eles fizeram com as nossas Bíblias, é algo surreal, horrível. Porque tem porções das nossas Bíblias, principalmente na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que faltam palavras. Tem versões que faltam versículos inteiros. Com que objetivo? Mudaram palavras, tiraram o significado para... Então está escrito aqui que não acrescenta e nem tira dela. A palavra em si, ela carrega um poder inerente. Quem sou eu para chegar e aumentar ou diminuir alguma coisa? Então nós hoje, quando formos usar a palavra do Senhor, nós temos que usar a palavra como ela é, sem querer, eu vou enfeitar aqui, eu vou dar uma, né? Como a gente vê alguns pregadores fazendo. Não precisa disso. A palavra, ela tem poder sozinha. Ela carrega esse poder. Tanto que ela carrega esse poder, que as pessoas são transformadas ainda hoje por esta palavra. Então a gente não tem que fazer nada para colocar algo a mais na palavra. Tem gente que diz assim, se fosse hoje a Bíblia seria escrita diferente. Ainda bem que não tem nenhum esperto. Se eu escrever na Bíblia hoje, né? Misericórdia. Já imaginam como é que ia ser? A Bíblia escrita por alguns cabeças de vento que tem por aí? Misericórdia. É como dizem os nossos sábios, Hasve Shalom. O Senhor nos livre disso. Misericórdia. Entendeu? Então, a Bíblia, ela carrega já tudo o que a gente precisa. Ela tem resposta para tudo. Você tem um questionamento? Vai lá na Bíblia que ela vai te dar a direção que você precisa para que a sua vida tenha sucesso. Está com alguma dúvida? Vai lá que a Bíblia responde. Está com anseio? Vai lá que a Bíblia responde. Eu tô com um problema emocional, Rabino. A Bíblia te ajuda. Inclusive ela vai curar suas emoções. Mas eu não preciso mexer na Bíblia. Eu não preciso mexer naquilo que está escrito. Inclusive no livro do Apocalipse tem maldição para quem mexe. E aí, obviamente, a gente fica pensando o seguinte, né? Esse pessoal que mexeu na Bíblia, que tem mexido na Bíblia até hoje, será que eles não leram isso aqui, não? Será que eles não leram a contraparte disso que está em Apocalipse, que diz que o Senhor vai tirar, inclusive, da vida eterna, do livro da vida, da árvore da vida? Como assim? Será que a pessoa não parou para... Ou será que a pessoa não acredita nessa palavra? Os irmãos entenderam? Porque eu tenho que acreditar nisso aqui. Essa palavra foi a palavra que transformou e tem transformado a vida de milhões de pessoas ao longo da história. O camarada vai para a prisão, o camarada é julgado, vai para psiquiatra, psicólogo, nada melhor. Ele converte, muda de vida. Aí a pessoa fala assim, existe, aquilo outro. Não! É a pessoa que recebeu essa palavra e a palavra transformou a vida dela. Por quê? Porque a palavra tem poder. Então, não é, porque a igreja é cheia de isso, aquilo, é lógico. Porque o que o Estado não conseguiu resolver, o que a cadeia não resolveu, o que as clínicas não resolveram, foi para dentro das igrejas, a congregação judaico-messiânica e lá resolveu. Porque nós carregamos algo poderoso. Entendeu? Essa palavra, irmãos, ela tem que nos mudar. Ela tem que nos transformar. Eu não posso aceitar que uma pessoa venha para dentro da congregação, entre aqui e não seja transformado. Eu não posso aceitar um negócio desse. Você pode ficar tranquilo que eu vou eu lá na minha oração, vou falar com o Eterno, falar assim, Senhor, o que está acontecendo? O problema é comigo? É com a pessoa? Com a tua palavra?
Geralmente a gente sabe onde é que está o problema. Então, tem que acontecer alguma coisa. Mas quando a pessoa chega, piora para depois melhorar. Rabino, por que piora? Porque a pessoa precisa ser trabalhada, precisa arrancar os ranços que sobraram lá do mundo, para a pessoa então poder melhorar e decolar. Porque quando decola, acabou. É igual avião, está na velocidade de cruzeiro, está todo mundo lá, né, comendo lanchinho, tranquilo, olhando a paisagem, e o avião está lá. Coisa boa, né? Pensou em viajar também? Pensou a gente ir para Israel, né? Aleluia. É isso, irmãos. Tem uma pergunta? Hoje está todo mundo quieto aqui na congregação. Você que está me assistindo agora, está vendo? Está todo mundo quieto. Eu não sei se eles estão entendendo tudo ou se eles não estão entendendo nada, mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Rabino, só fazendo uma colocação. Pega o microfone, por favor. Fica mais fácil. Obrigado. Liga o microfone. Então, Rabino, fazendo uma colocação, voltando um pouquinho em Moshe, só fazendo uma observação. Moshe, por mais comunhão que ele tinha com o Eterno, né, ele vivia diante das bênçãos, né, do poder do Eterno, ele ainda no coração dele, ele estava preso aí nesse mundo, porque quando ele quer, ele insiste para entrar, percebe-se que mesmo Deus, face a face, né, ele tendo essa presença, né, do Eterno face a face, né, e tendo tanto conhecimento, ele mostra, ele é um exemplo para nós, que quando o nosso coração está preso a alguma coisa, não adianta, você pode estar face a face com o Eterno, né, lógico que isso vai ser difícil, né, da forma que Moshe viveu, né, isso, mas isso é um exemplo para nós, quer dizer, o coração, onde está o teu coração? Né? Se o teu coração, por mais que você conheça, você esteja debaixo, né, da palavra, se o teu coração estiver preso ainda, você não vai se libertar. E muitas vezes não vai nem concluir a promessa, porque foi o que aconteceu com Moshe. Então, Moshe, ele serviu de exemplo, né? Por mais que ele tenha se frustrado, eu acredito que sim, ele se frustrou, né? Mas ele mostrou para nós que nós temos que estar por completo. Então, quer dizer, o coração, onde está o teu coração? Verdade. É essa que é a pergunta, né? Verdade. Inclusive, o Mauro agora acabou de trazer uma coisa à baila aqui que eu acho que a gente podia parar para pensar um pouquinho. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Quando nós oramos o Shema, nós oramos assim. Inclusive está aqui essa paraxá. Amarás, pois, o Eterno teu Criador, de todo o teu coração. Aí a pergunta, né, Mauro? Será que nós estamos entregando todo o coração? Ou será que nós estamos deixando algumas partes ainda inacessíveis ao Senhor? Né? Fica parecendo muito com a casa da gente, né? Você já viu quando uma pessoa convida você para ir na casa dela e ela limpa a casa toda? Ah, porque a pessoa tem que chegar aqui, ela tem que ter uma boa impressão. E tem lugar que essa pessoa não te leva? Você sabe que quase toda a casa tem um quartinho de bagunça, né? E nesse, geralmente, a pessoa não leva os convidados para ver a bagunça, porque aquela bagunça é o retrato do homem interior. Tudo está limpinho, mas lá no fundo tem alguma coisa que ainda não foi arrumada, que ainda está bagunçado. E são essa questão das emoções, né, Mauro? Como o coração está ligado a essa questão das emoções e não foi entregue. Tem coisa que ainda está desajustada. E quando você fala de Moshe, eu sou obrigado a concordar, porque Moshe vai jogar isso na culpa do povo. O povo estressou ele. O povo deixou ele assim. Obviamente que o povo também não era fácil, né? Mas eu vejo o seguinte, ele cumpriu a missão dele. Como ele cumpriu, era hora de ir embora. Independente do povo ou não, ia chegar um momento que a Eterno ia falar assim, filho, acabou, vamos embora. Entendeu? Então está ligado essa questão da pessoa dizer assim, eu aceito o decreto celestial. Acabou, eu já vivi a minha vida aqui, tá bom. Cumpri os propósitos do Senhor aqui.
Nós tínhamos uma pessoa, aqui em Votorantim, na nossa outra congregação, que o Senhor deu tudo aquilo que a pessoa queria. E ela fez uma operação e ela começou a dizer assim, nossa, eu vou ficar assim, eu vou ficar desse jeito, é uma bariátrica, né? Ah, eu vou emagrecer porque eu vou ficar bonita e tal. E começou, e de repente, a operação que ela fez infeccionou. De um dia para o outro ela foi para o hospital. Foi 2 dias depois, 2 ou 3 dias depois, nós recebemos a notícia que ela tinha morrido. Por quê? Porque se o Senhor deixa ela ficar, provavelmente ela iria se perder. Justamente por conta disso. Então, aí nós vemos de novo o amor do Eterno para conosco. Então, irmãos, essas coisas a gente precisa cuidar. É interessante que o Senhor pede só uma coisa para o homem. Lá no livro de Provérbios ele diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Então é a única coisa que ele pede para a gente. A gente vem com um caminhão de pedido. Às vezes a nossa lista de pedidos, ela é tão grande que a gente até esquece. Eu acho que você já deve ter passado por essa experiência, você ter orado por uma coisa, esqueceu e depois recebeu. Aí o Espírito Santo falou assim, mas você não me pediu isso aqui? Eu falei, Espírito Santo, eu esqueci, né? De tão grande que a lista é. Entendeu? Mas vai pela questão do coração, né, irmão? A gente precisa realmente estar com o coração em linha. E não é só com o Senhor, é um com o outro. Porque lá no livro de Atos está escrito que o povo tinha um só coração. Por que os milagres aconteciam lá em Atos? Porque o povo estava junto. Um olhava para o outro, sabia do que o outro precisava, não precisava abrir a boca. Eles sentiam a vida, o pulsar um do outro. E eu acho é uma coisa muito interessante, irmãos. Isso mostra para a gente que lá eles eram uma família. Mas uma família de verdade. Uma família que se importava um com o outro. Uma família que tinha uma convivência e que eles olhavam, sabiam que uma pessoa estava com necessidade, eles iam olhar para os outros e falavam assim, precisamos ajudar fulano de tal. Vamos ajudar. Tanto que está escrito lá no livro de Atos que eles começaram a vender os bens, colocar aos pés dos apóstolos para que eles gerenciassem aqueles bens, aquele dinheiro para ajudar as pessoas. Aí você vai ver uma outra coisa. O líder, ele conhece todas as ovelhas e ele sabe o que cada uma precisa. Então isso ia para eles poderem ajudar os irmãos, porque eles sabiam o tamanho da necessidade de cada um deles. Mais uma vez, irmãos, como é importante que o nosso coração seja dedicado ao Senhor. Mas todo, joga tudo, deixa tudo nas mãos do Senhor. Por quê? Só Ele é capaz de consertar aquilo que está quebrado na gente. E olha que a gente vem do mundo com as emoções destroçadas. E depois que a gente passa pela nossa experiência de receber Yeshua, por vezes nós passamos por experiências ruins. Mas essas experiências têm uma finalidade: de nos curar. Ah, Rabino, mas coisa ruim cura? Cura. Cura. E como a gente sabe disso? Porque você passa a enxergar as coisas de uma outra forma. Eu e a Rebeca passamos por várias experiências dessas. De traição, de roubo, de pessoas que prometeram as coisas e não cumpriram. E tudo isso nos ensinou a caminharmos de uma forma diferente na presença do Senhor. Tudo isso nos ajudou a sermos quem nós somos hoje. Os irmãos entenderam isso? Então hoje a gente sabe que a pessoa pode estar do nosso lado, mas essa pessoa pode amanhã já não querer mais estar. Uma coisa, irmãos, que é muito linda nas Escrituras é a fidelidade. Por isso, Yeshua disse lá no livro do Apocalipse uma palavra que a gente tem que guardar: ser fiel até a morte. Ou seja, ainda que quiserem te matar, não abra mão de mim.
e eu vou te dar uma coroa de vida eterna. Então você imagina, quando nós precisamos estar em linha com o Senhor. É muito lindo isso. Obrigado, Mauro, pelo seu comentário. Mais alguma coisa? Você continua falando no verso 3 em diante: os vossos olhos têm visto o que o Eterno fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Eterno teu Elohim consumiu no meio de ti. Porém vós, que vos achegaste ao Eterno, vosso Elohim, hoje todos estáis vivos. Deixa eu parar um pouquinho, irmãos. Duas opções diferentes. Quem optou por desobedecer, morreu. Quem optou por obedecer estava vivo naquele momento em que Moshe estava fazendo o discurso. Então, você entende como isso é importante, a permanência, a manutenção da obediência, porque enquanto a gente obedece, tem vida fluindo nos nossos corpos. E não é só no corpo físico, é no corpo espiritual. Entendeu? Então você vai ver uma coisa interessante. O texto da Torá diz que o Senhor matou essas pessoas. O Senhor os consumiu. Então aquela teoria que o Senhor é só amor, não basta de uma narrativa. Porque o Senhor é amor, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, mas quando precisa Ele desce o braço, sim. Quando precisa Ele permite que aquela pessoa morra e Ele usa os seus mensageiros para que essa pessoa seja julgada e condenada. Porque nesse caso aqui, por causa do pecado daquelas pessoas, eles envolveram outros. Aí é o discipulado para o mal, voltando para as palavras de Yeshua lá em Mateus 23, o discipulado para o mal, levando pessoas a pecarem junto com ele. Né? Eu acredito, isso é uma opinião minha, que no inferno deve ter um lugar para essas pessoas que levaram outras a cometerem pecados e que acabaram com a vida das pessoas. Deve ter um local lá onde a punição dessas pessoas deve ser assim, algo terrível. Então, o Senhor diz assim através de Moshe: vedes aqui que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Eterno meu Criador, para que assim façais no meio da terra qual ides herdar. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos. Então, veja bem, irmãos, quem vive a palavra do Senhor é tido como sábio. As pessoas podem até olhar para você e dizer que você é religioso, podem olhar para você e dizer que você é bobo, como já falaram comigo. Ah, porque você vive na lei. Eu falo, graças a Yeshua eu vivo. Porque viver num lugar sem lei é a pior coisa do mundo, né? Então eu vivo com lei sim, porque a lei rege todos os princípios. E a lei protege o justo. Não estou falando da lei brasileira, por favor. Estou falando da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela protege o justo. A lei brasileira, não. Mas a gente vai chegar no tempo que isso vai mudar em nome de Yeshua, né? Então, a lei, ela protege. Ela é como se fosse o guarda-reio na estrada. Tá? Quem já viajou aqui, sabe que tem estradas que tem o guarda-reio para te proteger. Ainda mais se for uma serra. Aí tem guarda-reio de verdade, para impedir a pessoa de perder o caminho para ela poder chegar aonde precisa. Então a lei, ela serve para isso, a Torá serve para isso, para que a gente possa ter sabedoria e entendimento, e as pessoas ao nosso redor possam olhar e dizer assim: puxa vida, quando essa pessoa fala, a fala dela me traz bênção, a fala dela me traz direcionamento, a fala dessa pessoa me traz paz. Entendeu? Então tudo isso, irmãos, nós precisamos fazer, porque nós temos visto aí as pessoas que têm pecado e a consequência do pecado dessas pessoas, e nós temos visto como é que é a conduta dos justos, e a gente pode fazer esse paralelo como Moshe disse que aconteceria, porque vai chegar um tempo, irmãos,
que nós vamos ser, as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer, esse grande povo é nação sábia e entendida. Ou seja, sabedoria e entendimento, nós seremos reconhecidos por isso. E eu estou falando de sabedoria espiritual, o tipo de sabedoria, irmãos, que a gente pega e aplica no nosso dia a dia, aplica nos nossos negócios, aplica nos nossos relacionamentos, sabe? A gente sabe fazer, como a Rebete diz, sei entrar e sei sair. Qualquer lugar que você for, você sabe se comportar, porque você tem os preceitos da Torá. Então, as pessoas elas ficam assim, abismadas. Toda vez que a gente vai no shopping, e às vezes a gente come no shopping, e na hora de comer, o que a gente faz? Ora. Para tudo e a gente pega e ora. E quando a gente levanta a cabeça e abre os olhos, você vê que as pessoas ao redor estão olhando. Tipo assim, de que planeta eles vieram? Mas de certa forma também é bom, porque às vezes você, não assim, vou falar pra você, a gente está esquecido das coisas do eterno. Quando você vê alguém orando, você fala, puxa vida, eu não agradeço nada, nem a comida que eu estou comendo eu estou agradecendo. Então aquilo se torna um exemplo para a pessoa e volta algo dentro do coração dela. Ela fala, puxa vida, eu preciso agradecer. Vamos dizer que ela só está reclamando da vida. Se ela está vendo você orando ali no restaurante, ou pela comida que está sobre a mesa, aquilo pode trazer uma chama para dentro do coração dela. Agora voltar só um pouquinho para a lei, né? A importância da lei. Por que nós estamos inseguros no Brasil? A lei não funciona. A lei não está funcionando. Então está todo mundo inseguro, está todo mundo com medo de falar alguma coisa e ser preso. Não está assim? Sim. Porque nós estamos suspensos. Agora, imagina se a lei fosse certinha, todo mundo cumprisse a lei, os juízes cumprissem certinho, nós estávamos em segurança. Por que o filho fica inseguro? Por que está tendo tanta ansiedade, tanto filho deprimido e tal? Porque como não tem lei para ele está sem limite. O limite traz insegurança, a falta de limite traz insegurança. Por quê? Porque você entra numa ansiedade, você não sabe, ainda mais uma criança que é novinha, que está numa formação, ela não sabe o que ela pode fazer. Se ela pode fazer aquilo, se ela não pode. Quando ela tem um limite, ele traz segurança para ela. Ela sabe, opa, eu posso ir até aqui. Não é? Não é na estrada, gente, não é assim? Imagina se não tivesse uma placa na estrada. A gente ia ficar com medo de se perder. Não ia? Puxa, eu não sei para que lado eu vou, não sei se aqui a estrada está certa, se está errada. Então, assim, o Eterno deu essa lei antes, porque eles iam entrar numa terra sem lei. E aí o Senhor falou, eu tenho que dar a lei no deserto, para a hora que eles chegarem lá, eles já têm a lei como parâmetro para eles. Eles já sabem o que eles vão fazer. Porque imagina você chegar numa terra que ninguém sabe nada, como vai fazer. Não sei se eu posso ir, se eu não posso ir, o que eu posso vestir, o que eu não posso, o que eu posso comer. É verdade. Então é muito importante. É tanto que Shaul vai falar que a lei foi o aio, né? A ama nossa até a chegada do Mashiach, né? Ela protegeu todo o povo até a chegada do Mashiach, né? Queria trazer a redenção. É muito importante. É verdade, Rebete. E é uma coisa que a gente precisa parar, irmãos, para pensar, né? No valor que a gente tem de cumprir publicamente aquilo que está escrito. Ou seja, eu tenho que ter a sabedoria de cumprir na hora certa, de fazer na hora certa e as pessoas olharem e eu poder dar testemunho disso. Tanto que isso aqui é certo, que Deuteronômio, ele fala sobre a forma como nós devemos guardar isso. O Shema. Né? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente vai ensinando isso e fazer com que os nossos filhos tenham esse testemunho. E o que isso representa? Quando os nossos filhos virem as nossas ações, eles vão querer nos imitar. Os nossos netos vão ter que saber disso. Então,
a pessoa, quando ela é sábia, ela ensina para o filho, e quando o filho der prole, pega os netos e ensina, no mesmo caminho. Por quê, irmãos? Porque isso é a forma como nós temos de multiplicar o conhecimento da palavra do Senhor. E um padrão, que é um padrão do céu. Eu queria insistir, porque isso é muito importante. A Bíblia não é um livro humano. Ela só foi escrita por humanos, mas o conteúdo dela não é humano. É celestial. Inclusive, a língua que ela foi escrita, que é o hebraico, os nossos sábios dizem que essa é a língua dos anjos, é a língua que se fala no céu. Será que você entendeu isso? A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia era um livro sobrenatural, para poder trazer para o homem esse gancho para ele retornar. Volta, eu quero te trazer de volta. Pensa num pai que viu o filho indo embora. Como é que esse pai fica? O filho não dá notícia. Fica tranquilo, né? Não? Não. Você imaginou, sua filha foi embora, não deu notícia. Triste. Você vai dormir tranquilo? Não. Os irmãos entenderam isso? Imagine Yeshua sabendo que os seus filhos se desviaram e foram embora e o abandonaram. Ele vai atrás de cada um para buscar. Quando Yeshua veio, ele disse assim: eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Será que você parou para pensar nessa afirmativa? E ele disse para os discípulos: vão vocês e busquem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Posso fazer uma pergunta para vocês? Quem são vocês? As ovelhas perdidas da casa de Israel que foram encontradas. Yes! Esse perdido agora encontrado. Por isso, irmãos, é tão fascinante a gente ver que quando a gente ensina a Torá para alguém, nós estamos reconectando essa pessoa com as suas origens, com a sua vida, com os seus antepassados, mas muito mais com a eternidade. É uma reconexão, eu vou usar uma palavra aqui, cósmica, que transcende o tempo e o espaço. Hoje, a gente olha para tudo isso e fala assim: eu estou conectado com um povo que deu origem a tudo isso. E estou conectado com Adão, com Eva. Olha que honra para nós. O povo que o Senhor escolheu disse assim: eu olho para vocês todos os dias, os meus olhos estão sobre essa terra. Você acha que o Senhor se importa com você? Ele escreveu seu nome nas palmas das mãos dele. Aleluia. Toda vez que ele olha para as mãos dele, me lembro dos meus filhos, lá em Votorantim, Sorocaba. Me lembro deles. Os irmãos de Manaus, me lembro deles. De outros lugares, me lembro deles. Lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, me lembro deles. De Minas Gerais. Por que isso, irmãos? Porque ele veio para buscar. Quando Moshe disse assim: ensina para os teus filhos, é para manter essa conexão. Mas o filho tem que olhar para a gente e ver o exemplo. Exemplo de vida, exemplo de justiça, exemplo de retidão, da pessoa que fala e faz. A pessoa que dá o exemplo para amanhã poder cobrar do filho. Como é que eu posso falar alguma coisa para o meu filho se eu não faço? Ah, você vai orar. Se o filho vira e fala assim: mas você não ora. A cara caiu no chão, deixa eu catar aqui minha cara. Misericórdia.
Eu estou falando de um assunto, irmãos, mas tem muita coisa que isso aqui... E Moshe estava dando exemplo para eles de tudo isso. Moshe, nesse ponto, apesar dessa questão do coração dele, ele foi um homem completo. Ele foi um homem que orou, que tinha a presença do Senhor, que era obediente, que quando havia crise, ele sabia lidar com a crise. Ao invés de ele falar assim, mata mesmo, Senhor, acaba com esse povo e faz de mim um outro povo. Que cara bonito aqui, só faz uma judeusada bonita. Não, Senhor, peraí, o que eles vão pensar do Senhor? Não, não faz isso não, Senhor. Um homem com amor pelo seu povo. E olha que o povo fez ele pecar. Mesmo assim ele amou. Vocês entendem como isso é profundo e como a gente precisa ser transformado, irmãos? Então assim, é uma coisa que a gente precisa. E um detalhe aqui, que Moshe disse assim, Deuteronômio 4, 12 e 13, então o Eterno vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz, não vistes figura alguma. O que ele está dizendo para o povo? Vocês foram participantes de milagres, vocês viram os milagres face a face, vocês vivenciaram o milagre. Como é que vocês vão querer agora desobedecer? Não sei se você está entendendo isso, mas depois que a gente começa a entrar numa dimensão de milagre, só se a gente for burro para desobedecer. Tanta coisa boa acontecendo, aí fala assim, agora eu resolvi, deu 5 minutos, né? Agora eu resolvi, vou desobedecer. Tonto. Não é possível. Tô louco. Então, o que Moshe estava dizendo mais? Ele diz assim, então vos anunciou ele a sua aliança e vos ordenou cumprir os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Irmão, sabe o que é proteger Israel? A Torá. O que a Torá faz comigo e com você? Ela nos protege. Protege do pecado, porque ela chega lá e diz assim, isso aqui é ruim, não faça. Isso aqui é bom, faça. Então não tem que ter imagem, não precisa ter escultura, não precisa ter nada, tem que ter obediência à palavra. E permitir que o Senhor se manifeste no nosso meio, do jeito que Ele quer. Por quê? Porque isso está escrito no pacto, nas 10 palavras. Eu já falei isso para vocês, nós vamos falar de novo. Por que o Senhor deu para a gente 10 mandamentos? Porque 10 está ligado a Keter, que é coroa. Ele quer dar para mim e para você uma coroa de vida eterna através da obediência, que remete a Yeshua. Então imagine, enquanto a gente está obedecendo e seguindo a Yeshua, nós estamos garantindo uma coroa de vida eterna. Nós já temos a vida eterna, mas ainda não foi consumada. Tem uma vertente da teologia que fala sobre o já, mas ainda não. São coisas que nós temos em potencial, mas ainda não se cumpriram. Então, para essa questão da vida eterna, nós já temos, mas ela não foi consumada. É o já, mas eu ainda não. Então, tem coisas na minha vida e na sua que é já, mas ainda não. Então nós temos que saber lidar com a situação para a gente dizer assim, Senhor, eu sei que eu já tenho, mas ainda não cumpriu. Então, por favor, me ajuda para ver o cumprimento dessas coisas. Quando vieram os 10 mandamentos, se você parar para pensar, os 10 mandamentos eram regras simples para eles cumprirem. Mas não era só para eles, é para a humanidade cumprir. Por quê? Porque ela estabelece 2 níveis de relacionamento. Os 4 primeiros com o Eterno. Os 6 com o homem. 6 mandamentos que a gente tinha que cumprir para ficar bem com o nosso próximo. E 4 que tem que cumprir para ficar bem com o Eterno. Olha que coisa. É mais fácil ficar bem com o Eterno
do que com o próximo. Você já parou para pensar nisso? Mas mesmo assim a gente não consegue, irmãos. Misericórdia. Fala no microfone. Mas para ficar bem com o próximo, eu tenho que estar firme com o Eterno. Porque quanto mais eu estou perto do Eterno, mais eu vejo o meu próximo a semelhança do Eterno. Por isso que os 4 primeiros são com o Eterno, né? Por isso que é com ele primeiro, porque senão eu não consigo ver o meu próximo semelhante. A imagem e semelhança do Eterno de jeito nenhum. Eu vou achar que ele é humano só e né, ele que se vire lá e tal. Mas a gente tem que pensar o seguinte: tem uma alma ali dentro. E é o Eterno que vai resgatar essa alma. E só falar uma coisa, né? Às vezes a gente está tão distante do amor, porque está acontecendo tanta coisa, mas a única coisa que vai sobrar de tudo vai ser o amor. A profecia vai acabar, a fé, tudo isso vai acabar, mas o amor vai permanecer. Né? A única coisa que vai permanecer. Porque nós não vamos precisar de fé na eternidade. Para quê? Para que nós vamos precisar de profecia? Para quê? Não vai ter necessidade, né? Mas o amor, porque o Eterno é amor, lá nós vamos ter o amor, né? E vai permanecer. E está sendo a coisa mais difícil para nós é manter o amor. Porque Yeshua já disse isso, né? Que no fim dos tempos o amor de quase todos esfriaria. E é o que a gente está vendo. A gente está vendo isso não. A gente está presenciando, irmãos, uma coisa assim, muito eu por mim mesmo, comigo mesmo. Sabe? Não se importar com os outros. E é por isso que eu quero voltar aqui, irmãos, na questão da família. Nós somos uma família. E a gente tem que se importar um com o outro. Por que você acha que a gente tem um grupo? Por que de vez em quando você vê na mensagem lá falando assim, por favor, dê notícia sua? Por que eu faço isso no grupo? Para todo mundo poder dar notícia. Por quê? Porque a gente espera que você esteja bem. Mas você tem que dar notícia de vez em quando, porque às vezes, irmãos, quando a notícia chega, não é notícia boa. Mas a gente sabe que a gente pode se ajudar um ao outro. Então, vamos viver como se a gente realmente fosse uma família, porque nós somos. Mas a gente tem que se considerar família. Por exemplo, eu e a Rebete. Quais são os nossos familiares aqui? Só o nosso filho. Mas nós temos família aqui? Você entendeu? Minha família está espalhada por aí. Não tem ninguém aqui perto. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: cadê a minha família? Está aqui, ó. Entendeu? Está aqui. Eu adotei vocês. Eu não sei se vocês me adotaram, né? Mas eu adotei vocês. Porque a pergunta é essa, né? Eu adotei, mas será que vocês me adotaram? Então agora a gente ficar sabendo, né? A gente fica sabendo, né? Mas espero que nós sejamos adotados, né, Rebeca? Em nome de Jesus. Não seja em volta tudo isso. Em nome de Yeshua, né? Mas não morrer igual você, né? Mas isso tudo, irmãos, a gente precisa ter essa consideração, entendeu? Porque nós vivemos num lugar comum. E a gente precisa se olhar um para o outro desse jeito. Então, quando Moshe diz que ele está proibindo Israel de idolatria, que o Senhor está proibindo você não fazer imagem de nenhuma ave, de nenhum animal, nada. Tá? Por quê? Porque quando a pessoa tem qualquer tipo de idolatria, essa pessoa está dizendo o seguinte: tem algo físico que é maior do que o Criador. Os irmãos entenderam isso? É dizer o Criador: olha, eu não acredito em você, mas naquele pedaço de pau ali eu acredito, naquele gesso pintado ali eu acredito, naquele negócio de ouro, de prata ali eu acredito. Eu diria, irmãos, que é uma blasfêmia quem tem qualquer idolatria. E aí quando a gente pega o conceito de idolatria e abre, a gente vai ficar mais impressionado ainda, porque a gente vai ver que
um objeto pode ser uma idolatria. Nossa, essa xícara é maravilhosa. Nossa, porque o meu carro ele é lindo. A minha casa nem se fala. Ah, porque o meu filho, a minha mulher. Ah, porque o ministério que eu tenho é o quê? É nada. Nós não podemos colocar, irmãos, nada acima do Senhor. Eu já contei para os irmãos a história do irmão judeu, que ele tinha muito dinheiro, e ele chegou na sinagoga, e ele pediu um negócio para o rabino falou, não. Ele falou, vou sair da sinagoga. Ele falou, você que sabe, eu vou me converter a outra religião. Aí ele pegou, e ele falou assim, ó, cuidado, porque o que você está fazendo, o Senhor pode tirar tudo de você. Eu sou muito rico. Ainda que eu vivesse 10 vidas, eu nunca ficaria sem dinheiro. Ele falou, tá bom. O homem foi embora. No dia seguinte, ele foi na igreja católica. Foi lá, chegou para o bispo e falou assim, quero me converter. O bispo olhou para ele e falou assim, você? Todo mundo na cidade sabe que você é um judeu, que você frequenta a sinagoga, que você é o cara mais rico da cidade. Eu quero me converter. Não, rapaz, mas você não pode se converter, não, porque a gente sabe quem você é. Ô bispo, eu quero me converter. Ele falou, tá bom. Você quer se converter? Tá bom. Eu vou converter você. Você vai assinar um documento aqui, abrindo mão de tudo que você tem, pra você poder se converter. Tá bom. Faça qualquer coisa. Ele pegou, foi lá e assinou o documento. Aí quando ele chegou em casa, ele contou para a mulher dele. A mulher dele virou e falou assim, isso significa que agora nós somos pobres? Não, mas como assim? Você não assinou o documento dizendo que tudo agora é deles? Ué, assinei, né? Então eu sou pobre. Ele não dormiu à noite. Não dormiu. Começou a chorar. Foi no rabino primeiro, né? O rabino falou assim, mas você não quis fazer? Acabou. Foi para os pés do Senhor, começou a chorar. O Senhor tem misericórdia, me perdoa, fui arrogante, orgulhoso, fui contra meu rabino, fiz aquilo, tem misericórdia, Senhor. Chorou a noite inteira, dormiu chorando. No dia seguinte ele acorda, e de repente ele começa a ver uma correria na cidade. Aí ele fala assim, o que aconteceu? Fala assim, rapaz, deu um incêndio na igreja, queimou tudo. A igreja católica queimou tudo. Não tem mais nenhum documento da igreja, está tudo queimado. Aí o Senhor falou para ele assim, você ficou rico de novo, tá? Mas ele aprendeu uma história, uma lição nessa história. O que ele aprendeu? A não se voltar contra o Senhor, a não fazer do dinheiro dele um objeto de idolatria, porque o Senhor dá, mas ele tira. Ele não fez com Jó? De um dia para outro, Jó perdeu 10 filhos. Eu tenho 3, mas eu não imagino o que é morrer todos os meus filhos no mesmo dia. Misericórdia. 10 filhos morreram. Ele perdeu tudo que tinha e ainda ficou enfermo. Uma enfermidade tão grave que ele raspava com um caco de telha. O que ele falou? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí quando ele é restituído lá atrás, as pessoas não entendem, falam assim, eu quero o que Jó teve. Ah, você quer que seus filhos morram? Você quer perder tudo? Você quer passar por tudo isso? Não, rabino, eu não quero, eu só quero a parte boa. Fala assim, né? Bonito você. É, a fé de Jó, né? É, você tem que lembrar que Jó também fedia, né? Por causa da enfermidade, né? Eu estourava as bolhas lá com aquele cheiro. A fé de Jó, né? Fedia. Entendi. Eu sempre digo, pensa bem. É, pensa bem. Mas é isso, irmãos. E aí a idolatria, o resultado da idolatria é esse. Você parou para pensar? Aí vou fazer de novo a pergunta.
Vale a pena desobedecer? Vale a pena a gente substituir o Senhor por algo mais importante e colocar acima dele? A gente tem experiência, irmãos, com o Senhor. Recentemente nós tivemos uma experiência, eu e Rebete, com uma enfermidade que ela teve, um nódulo que estava no seio dela. Nós fomos para a presença do Senhor e fomos orar. E o médico dizendo, não, está crescendo, não foi, Rebete? E o negócio está crescendo, e não sei o que tem. E nós fomos para a presença do Senhor, oramos e jejuamos. Eu falei, Senhor, eu não aceito um negócio desse. Por quê? Porque o diabo, ele veio, irmãos, para poder tirar o foco da gente do Senhor e para colocar o foco em outro lugar. Ah, porque vai ter que fazer biópsia, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. E no dia que ela foi fazer o exame, e foi fazer a biópsia, né? Foi fazer a biópsia. Ela entrou, eu estou do lado de fora lá orando, no hospital lá no AME, né? Orando, clamando ao Senhor. E eu estou vendo que o negócio está demorando, e eu falo, Senhor, tem misericórdia, o que está acontecendo lá dentro daquele local? Não é possível que esse troço vai demorar tanto tempo, e vai. E ela não sai de lá. Aí de repente, quando ela sai de lá, eu olhei e falei, fez a biópsia? Como é que foi? Ela falou, não fiz. Eu falei, como assim? Ela falou, vamos sair daqui que eu te conto. Aí ela foi me contar que quando a médica foi procurar o nódulo, disse que era no seio esquerdo. Olhou no esquerdo, não tinha nada. Foi para o direito. O direito também tinha um cisto. Ela falou, não tem nódulo. Se não tem nódulo, nós vamos fazer biópsia. Aleluia. Ela fez ultrassom, mas não biópsia. Vocês entendem que a gente tem que se firmar no milagre que o Senhor vai fazer na nossa vida? Então nós não podemos pegar e dar glória para outra coisa a não ser para o Senhor. Ah, está ruim. Mas você quer ver ficar pior? Desobedece. Desobedece para você ver. Então, irmãos, a Torá, quando ela fala isso, Moshe disse assim, Senhor, seja gracioso comigo, mas você já fez o que tinha que fazer, meu filho. Continua agora dando instrução para esse povo, para eles alcançarem a salvação no nível que você vai alcançar. Porque, irmãos, o jeito que Moshe morreu e a salvação que ele alcançou foi um negócio maravilhoso. Oxalá todos nós possamos alcançar. Teve até briga pelo corpo, né? Até o diabo foi lá e falou assim, eu quero o corpo para mim. Aí os mensageiros do Senhor falaram, aqui não. No santo do Senhor ninguém põe a mão, não. E você sabe, né, que até a gente já sabe de outros relatos aí, de feiticeiros aí, de macumbeiros e satanistas que foram mexer no corpo de um servo do Eterno. Quando chegaram lá, tinha os anjos vigiando o corpo. Não é a alma, é o corpo. Eles olharam e falaram, aqui não. Vai tocar num servo do Eterno. Pega outro, porque esse aqui não. Esse é nosso. O corpo de uma pessoa que ora, ele é santificado pela oração. Aleluia. O corpo de um obediente, ele é santificado pela obediência. O livro de Levítico diz isso. Que nós somos santificados por comer a comida certa. Você tem noção do que é isso, irmãos? Por isso que essa palavra aqui é tão tremenda. E Moshe disse assim, guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Eterno vosso Elohim que tem feito conosco. Irmãos, há uma aliança que foi feita com o Senhor e conosco, com os nossos antepassados. Você acha que essa aliança acabou? Você acha que esse pacto acabou? Você acha que o Senhor falou assim, vou jogar agora eles fora? Nada acabou, está tudo valendo. Isso é muito tremendo, por isso o Senhor disse assim, não façais para vós escultura alguma. Ele disse assim, porque o Eterno teu Elohim é um fogo que consome, é um Elohim zeloso. Irmãos, pense em alguém que tem zelo pela vida dos seus filhos, é o Senhor. E quando diz que ele é um fogo consumidor, significa que ele purifica, mas que ele também mata. Lembra de Nadab e Abiú? Morreram como? O Midrash diz que ele saiu do Santo dos Santos,
2 labaredas de fogo entraram nos narizes deles e eles morreram na presença do Senhor. Por isso, o fogo santifica, mas o fogo do Senhor mata. Por isso que a gente tem que estar, como a gente diz, pianinho na presença do Senhor. Sua pergunta, Débora. Honrado. Em 2021, eu comprei uma Bíblia, porque meus pais eram feiticeiros, macumbeiros. E eu vivi toda a minha vida no meio da feitiçaria, na idolatria. E eu vi essa passagem no livro de Jó. Eu estudava a Bíblia sozinha em casa. E eu falei para minha mãe, mãe, se arrependa. Vamos se arrepender e vamos servir o Deus da Bíblia. Porque eu não tinha entendimento, Rafa. Sim. E daí ela falou assim para mim, não está na minha hora ainda. E eu repeti para ela o que está escrito no livro de Jó. Falei, então coloca a sua casa em ordem que você vai morrer. Aí ela falou, quando? Eu falei, pode ser depois do dia 5 de setembro, porque eu vou receber o meu pagamento, que eu recebia no 5º dia útil. Eu trabalhava na Toyota. Quando foi no dia 7, a gente já estava enterrando ela. Então essa coisa, eu tenho uma experiência tão forte com isso dentro da minha família, Rafa, que depois dela eu falei para mais 2 pessoas e o último faz 1 ano que já foi embora também. Não aceitou. E eu sou assim tão grata, sabe, Rafa, de ter alcançado a palavra. Aleluia. Que Yeshua tem ido me visitar dentro de um lugar desse, Rafa, que eu já falei aqui várias vezes. Sim. E assim, eu vejo assim, é um caminho sem volta, Rafa. Sabe, se você não se arrepender, a morte é certa. É verdade. Depois desse dia, Rafa, que eu falei isso com a minha mãe, eu acredito que foi o Espírito Santo. Porque ela pediu um dia. Ela duvidou, Rafa. Ela duvidou. Falei, mãe, se a senhora não se arrepender, não sair dessa idolatria, a senhora vai morrer. A morte é certa. Ela respondeu assim, mas todo mundo vai morrer. Eu falei assim, mas a senhora vai morrer e vai ser condenada. A morte é certa, mas a vida eterna também existe, mãe. Eu falei para ela, se eu morrer hoje, eu creio que eu estou salva. Agora, se a senhora morrer amanhã, a senhora vai para o inferno. E ela foi e falou assim para mim, e qual dia que eu vou morrer? Eu falei assim, pode ser depois do dia 5 de setembro. E ela morreu no dia 6 e no dia 7 nós enterramos ela. Então assim, Ravi, a idolatria, ela é uma doença da alma, porque ela vai te corroer inteiro e vai roubar a sua alma. Eu tenho uma experiência dessa na minha família e hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Amém. E a minha família ainda continua. Mas nós cremos na salvação de sua família. Sabe, nós cremos nisso. Mas olha só, irmãos, as palavras da Débora mostram para a gente uma coisa interessante. Quando o Senhor quer fazer alguma coisa, Ele toma a boca de alguém e usa a boca. Então, está aí a gente parar para ouvir. Entendeu? A Bíblia diz que nós temos que ouvir os profetas do Senhor. Ah, Rabino, mas ela não tem aquela coisa de ser profetisa, não. Mas o que ela falou foi uma profecia. Então a gente tem que tomar cuidado. Sabe? Porque se o Senhor chama alguém para o arrependimento, essa pessoa tem que se arrepender, e se não colocar a casa em ordem, vai perecer. Isaías fez isso. Chamou o rei e falou para ele assim, põe a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. Tá? Então, a gente precisa parar para pensar sobre isso. A idolatria, ela é um mal que aprisiona a mente e o coração das pessoas, e em várias situações. Por isso a gente tem que tomar cuidado e se arrepender, tá? E eu disse isso ontem aqui na palavra que eu trouxe do Shabat, sobre a terra, os níveis da terra, né? Que tipo de terra que nós somos, a parábola do semeador. Por quê? Porque a gente precisa parar e pensar. O
o que que nós estamos fazendo? Tudo isso é sério, é grave, e a gente precisa se alinhar com o Senhor. Irmãos, tem mais Vamos algum... falar um pouquinho da idolatria, que isso foi até uma coisa que o Senhor me mostrou. Que a idolatria é assim, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Então a pessoa que mexe com a idolatria, ela não consegue enxergar, ela não consegue ouvir, ela não consegue falar. É verdade. Então ela se torna como um ídolo. Então por isso que você tem que pedir libertação. Senhor, abra os ouvidos, né? Abra os ouvidos da pessoa para que ela possa ouvir, para que ela possa ver, porque ela não consegue, como ela é idólatra, ela se parece com um ídolo. É verdade. E ela fica imóvel, ela está presa ali, né? Ela está presa naquele lugar, ela não sai daquele lugar. É por isso, irmãos, que tudo isso que nós estamos falando aqui é uma questão realmente de libertação. Aquele povo estava lá, eles estavam carregando ainda um resquício do Egito, mas a maioria deles já tinha sido liberta. Só que a tentação vem. Os irmãos vão ver que logo que o povo de Israel entra em Canaã, eles vão e vencem um obstáculo gigantesco que é Jericó. Acã olha uns negócios, nossa, vou catar para mim. Desobedeceu a palavra do Senhor. Fez daqueles objetos algo que ele tinha desejo por aquilo. Transformou aquilo em ídolos. Morreu. Ele e toda a família. Exatamente. E a nação sofreu, né? A nação sofreu por causa disso. Então, é só para a gente encerrar, irmãos, porque meu horário aqui já está estourado. Só para a gente encerrar, eu queria que você parasse para pensar o quanto essa paraxá, ela nos ensina a nível de conduta, de dia a dia prático, da gente poder entender isso e da gente poder se colocar numa tal postura de obediência. Não, eu não quero desobedecer, eu quero fazer tudo, menos desobedecer. Porque enquanto eu estiver dentro desse padrão, os milagres podem acontecer na minha vida a qualquer momento. E o milagre ele vai ser sempre confirmado por alguém. Você pode ficar tranquilo. O milagre vai vir. Bebete, o milagre vai vir. Amém. Amém. Você está vendo? Deu efeito retardado. Ô louco. Ué. Está parecendo carro a álcool. Agora que nós estamos terminando, que parece que o pessoal está assim, já estou cansado. Ô louco, não, tá bom, né? Então, vamos ficar despertos, irmãos, vamos obedecer e deixar o Senhor fazer o que Ele precisa fazer na nossa vida, porque certamente coisas grandes vão acontecer, porque o Brasil, o mundo precisa de gente obediente. Nós precisamos dar exemplo para outras pessoas. E qual a melhor forma de dar exemplo? Vivendo. Porque onde você for, onde eu for, eu tenho que carregar a luz de Yeshua. Então a hora que a gente chegar nos lugares, as pessoas vão ter que chegar, olhar, vão falar assim: ali está alguém que carrega o testemunho de Yeshua Mashiach. Aleluia. Amém? Amém. Você que me aguardou, que me acompanhou até agora, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua, e a gente se vê na próxima paraxá. Mas não perca, porque certamente o Senhor tem bênçãos para a sua vida. E só um recado que eu quero te dar: creia nos milagres do Senhor, porque Ele vai fazer milagres na sua vida. Você que está me ouvindo agora, eu estou ministrando agora na sua vida esse milagre, para que haja uma libertação, uma transformação na sua vida hoje, em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Toda Rabá.